Hoje é o dia 19 do projeto 40 vezes melhor, um projeto onde eu compartilho os meus conhecimentos como coach, como especialista em sabotadores, para que você possa atravessar o período de crise da melhor maneira possível. E hoje eu tô aqui em outro lugar, tô completamente relaxada, tô aqui transbordando de amor, porque eu acabei de ver o meu sobrinho lindo, maravilhoso, que nasceu na última sexta-feira, já tá em casa. Ai, é tão bom ver ele em casa, né, com todo esse período conturbado, né, que ele escolheu nascer, mas de uma certa forma foi muito bom ele ter vindo nesse momento e faz parte da história dele, né, daquilo que ele e os pais dele e de uma certa maneira nós, o restante da família dele, né, tem aí para atravessar, tem para aprender. E aí, enquanto eu tava vendo ele lá, a gente aqui se derretendo de amor, querendo abraçar, querendo beijar, chamando ele, querendo que ele acordasse. Ele nem ia. Ele tava simplesmente no mundo dele, curtindo o sono dele, curtindo o colinho de papai. Depois ficou lá no bercinho dele. E era como se nada pudesse chegar ali, né? Nada podia perturbar o sono dele, atingir ele ou o que quer que seja. Ele estava ali protegido dentro dele mesmo, no mundo dele, naquela esfera dele, né? É, naquele núcleo familiar que é o primeiro núcleo dele. E aí eu fiquei, cara, pensando, olha só que louco, né? Porque, tipo, Breninho, cara, Breninho não tem problema. Quem tem problema somos nós, né? Quem tem problema são os pais dele, que estão preocupados com o que pode vir a acontecer, com toda essa crise, em proteger ele, dar o melhor para ele. Quem tem problemas somos nós, que também, de uma certa forma, nos preocupamos, né, com a segurança dele, com a nossa segurança, com o que vai acontecer com a nossa própria vida e logo com a vida dele também. Quem tem problema somos nós que já somos adultos e temos uma coisa chamada ego e uma coisa chamada mente. E é a mente que coloca a gente diante de todo o sofrimento, porque a gente fica ali simplesmente projetando um monte de coisa, né? E o Breno, cara, o Breno ele tá só ali, conectado na presença. Né? Então, quando ele tá dormindo, ele tá dormindo. Ele não tem, assim, informações para processar, ele não tem medos para processar, ele tá simplesmente dormindo. Quando ele tá acordado, ele quer mamar e ele tá simplesmente conectado com a mamada, né? Quando ele quer fazer qualquer outra necessidade, quer fazer xixi, quer fazer cocô, ele vai lá e faz e pronto, acabou. Não tem, assim, problematização, né? Não é que ele não sinta nada, ele já sente, na verdade, ele sente desde o útero da mãe dele. E tudo isso que ele está sentindo, a forma como ele está experimentando o mundo, e já desde o mundo uterino, isso está ficando gravado no corpo dele, né? Ele está sentindo isso, está ficando registrado no sistema nervoso dele e no corpo dele. É uma memória celular, né? Está sendo formada ali. Só que o sentimento dele nesse momento não é um sentimento complexo. Os nossos sentimentos, eles são sentimentos já extremamente complexos. Por quê? Porque a gente já passou por diversas experiências, a gente já sofreu diversos traumas e muitas vezes a gente sofreu, inclusive diversas maneiras. A gente passou por N experiências que remontam o nosso mesmo trauma, o nosso primeiro trauma, né? E isso, cara, dentro da gente vira uma coisa muito louca, porque isso vira um abismo emocional, né? E ali, cada vez que a gente experimenta algo parecido com aquilo, isso se torna complexo e tem reações assim que são inimagináveis dentro da gente. E às vezes pode, inclusive, gerar reações que são desproporcionais àquilo que a gente está vivendo, né? E isso é um sinal de alerta para que a gente olhe para a origem de tudo isso e trate essa primeira ferida, né, que a gente experimentou. Mas, cara, olhar aquele bebezinho ali, por que a gente fica tão encantado, né, com o bebê? Porque eu acho que de uma certa forma ele transmite pra gente essa paz, transmite pra gente essa conexão, né, com a presença e o amor ele só pode existir através da presença, né? E a melhor coisa que a gente pode entregar para o outro, e na verdade é a única coisa que a gente pode verdadeiramente doar para o outro é a nossa qualidade de presença, é a nossa escuta ativa, é a nossa empatia, é a nossa dedicação total, é o nosso serviço, estar ali 100% disponível para o outro, para ouvir genuinamente, para amar profundamente, sabe? E aí hoje, nessa quarentena, os maiores conflitos que têm emergido dentro de casa vêm justamente dessa incapacidade da gente doar o nosso amor nesse estado de presença, né? Porque a gente simplesmente desaprendeu. Isso que a criança sabe fazer tão bem, que a criança só vive no agora, é difícil para a criança muitas vezes entender o que que é o ontem, o que que é amanhã. Toda essa construção demora, ela precisa ser repetida, 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 até que a criança realmente entenda
A diferença no tempo e espaço, né? O que que é o ontem, o que que é o passado, o que que é o hoje, o que que é o presente, o que que é o amanhã, o que que é o futuro. E só o ontem e o amanhã, isso já é algo, é uma construção mais simples do que é o passado, do que é o futuro. Então, quantas coisas a gente precisa processar, quanta complexidade precisa entrar dentro da gente para que a gente possa existir, né, em sociedade, e o quanto que isso, essas normas, esses padrões vão afastando a gente da nossa essência, do nosso ponto original, de onde a gente veio, que é desse momento em que a gente era simplesmente um bebezinho e que nada, absolutamente nada atingia a gente, simplesmente porque a gente ainda não estava dentro da nossa mente. A gente estava simplesmente no nosso núcleo central, na nossa essência, simplesmente sendo, simplesmente existindo e não sobrevivendo e não lutando para ser visto, lutando para ser amado, lutando para ser importante para alguém. A gente simplesmente estava, a gente simplesmente era um ser completo e que total amor, recebendo amor, né? E que coisa tão linda essa inocência, né, que a criança traz pra gente. Eu acho que é por isso que quando a gente olha para um bebê, a gente, de uma certa forma, sente saudade. A gente sente saudade daquilo que a gente foi um dia e que em algum momento, e para cada um é um momento diferente, e a gente precisa achar esse momento. Isso se perdeu. Em algum momento a gente simplesmente entendeu que a gente era insuficiente para alguém e que a partir desse momento a gente foi se afastando da nossa essência. A gente foi deixando de ser quem a gente nasceu para ser, para que a gente pudesse ser visto, para que a gente pudesse ser amado, para que a gente pudesse ter valor. E aí a gente passou a vestir máscaras. E cada vez mais máscaras, porque aí uma máscara que eu visto para agradar um desagrada outro. Então eu visto uma outra máscara, uma outra máscara, uma outra máscara. E por aí vai, e de repente eu já nem sei mais quem eu sou. E aí eu preciso fazer todo um trabalho de volta para mim, né? Por isso que olhar para a criança faz a gente sentir saudade. E ao mesmo tempo faz a gente sentir paz, porque a gente lembra desse momento em que a gente simplesmente era a gente, em que a gente estava conectado com a nossa essência, sendo tudo aquilo que a gente nasceu para ser, sem filtros, sem julgamento, sem autocrítica, principalmente sem medo. A gente estava totalmente conectado ao amor e livre para ser quem a gente era. E aí o meu convite para você hoje é que você perceba em que momento você deixou de ser quem você era e o quanto que isso te custou. Isso te trouxe realmente mais felicidade? Ou você tem pagado com seus próprios sonhos, com a sua própria felicidade, com a sua essência? Será que não é um preço alto demais que você está pagando? Essa é a reflexão que eu quero deixar hoje, a partir dessa minha experiência com meu sobrinho lindo. E, gente, vai ter mais conteúdo de Breninho, porque, assim, agora ele real oficial faz parte da minha vida e eu acho que a criança ela tem muito para ensinar pra gente, né? A nossa criança, a criança que a gente foi um dia e que ainda existe dentro de nós, e as crianças de uma forma geral, elas vêm nos dar lições tão valiosas. Então aproveite e olhe para sua criança também, deixa ela te contar em que momento que foi esse que você se desconectou do amor, que você passou a viver mais no medo e que você decidiu abrir mão de quem você verdadeiramente é. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.